Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar. Ministrando louvor, Espírito e verdade.
a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Bom dia, vamos começar nosso estudo dessa manhã. Hoje você está vendo que o nosso cenário aqui está um pouco diferente, né? E é por causa do frio, né? Estou aqui no quarto mesmo e espero que o visual desse vídeo fique legal, né? Para a gente ter aí a nossa manhã de estudos na graça do nosso bom Deus. Já cumprimento aqui, já fiz pelo chat, né? Mas cumprimento o Maurício, imagino que a Rosalba também esteja aqui. Maurício e Rosalba, Leninha, Carlos Alberto, imagino que a Cristina também, Alfredo, imagino que a Sônia, né? E Carla, né? Bom você estar aqui, Carla, Deus te abençoe, tá? A Carla, a irmã Alice, tá bom? Que Deus abençoe. Eu só preciso que vocês confirmem aqui no chat para mim se o áudio do microfone está chegando bem aí para vocês, tá bom? E aí eu vou já compartilhar aqui a minha tela. A gente vai orar antes, né? Mas já vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar o nosso estudo, tá? Mas confirma aí para mim no chat aí se você está conseguindo visualizar direitinho, aliás, ouvir, né? O áudio do microfone.
Então, irmãos, estão conseguindo aí ouvir? Tá ótimo, então. Então, vamos orar para a gente começar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo, ó Deus, na Tua presença, reunido com meus irmãos, ó Deus, nesse tempo de afastamento, ó Deus querido, confinamento, mas nós te louvamos porque a Tua palavra não está presa, Senhor. Foi o próprio apóstolo Paulo quem fez essa afirmação, e nós, ó Deus querido, a fazemos também nesses dias, porque sabemos que a Tua palavra tem, ó Deus, liberdade para se espalhar, ó Deus, pela nossa nação e pelo mundo, através dessa rede, ó Deus, internacional de computadores, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está, ó Deus querido, conectada conosco, que vai, ó Deus querido, participar desse estudo. Que o Senhor seja glorificado mais uma vez nessa manhã e que a Tua palavra, Senhor, possa nos instruir e possa também nos edificar, Senhor, como filhos do Senhor, como seguidores, ó Deus, do nosso Mestre Jesus, do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Senhor, que também aqueles que vão assistir a esse vídeo num outro momento, ó Deus, que também eles sejam igualmente abençoados. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos começar, né, nossa manhã de estudos bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, Cristo presente no mundo. Deixa eu só conectar aqui o meu celular na live para a gente poder, para eu ter um retorno aqui. Mas agora também aproveitando a oportunidade, né, que estou falando aos irmãos, né, Ana Patrícia, que Deus te abençoe, né, que estou falando aos irmãos para, mais uma vez, dizer aos irmãos da minha satisfação, né, pelo nosso 5º ano de caminhada juntos, né, como igreja e pastor, né, que Deus possa nos conceder mais anos de alegria, satisfação no ministério, de perseverança nas adversidades. Amém? Então vamos lá. Começando aqui. Então, a Igreja de Cristo presente no mundo. Então, o nosso texto bíblico que começa a nos orientar, e eu gosto muito desse texto, sobretudo os versículos finais, o 15 e o 16, né, que fala sobre que ajuda a gente a começar a entrar nesse tema que a gente vai estudar nessa manhã. Então, nós vamos ler a Bíblia. Se você prefere ler na sua Bíblia, aí, você pode ter lá à mão, mas vamos ler na tela aí Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos lá? Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
O que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essa é a mensagem que a gente tem do texto bíblico, né? Então, eu gosto dessa afirmação, do versículo 15 principalmente, assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. E a gente vai enfatizar também o versículo 1, que diz: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Amém? Então a gente fica aqui com esse texto bíblico e a gente vai poder voltar nele algumas vezes, em alguns momentos do nosso estudo, mas esse é um texto primoroso quando diz respeito à igreja, né? Há um rogo aí para que nós andemos de acordo com a vocação, né? O chamado de Deus para a sua igreja, né? Lembrando, a igreja ela é esse organismo que é os chamados para fora. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas definições da igreja. Peguei uma imagem aí da Igreja Batista da Capunga, que é uma igreja histórica, né, lá do Recife, da cidade, da capital do Pernambuco. Eu estou notando aqui que a imagem não tem como controlar isso, né, mas a imagem, o meu vídeo, deixa eu ver se eu consigo aqui tirar um pouquinho essa tela aqui, para não atrapalhar a leitura dos irmãos aí, do texto. A Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição da face da terra. Poderia ter sido... Esse texto é o texto do pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, né, que é o autor do estudo, na revista Palavra e Vida. Poderia também ser dito, é o mais fantástico organismo na face da terra. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela. Várias vezes anunciaram sua falência e morte. O maior alarido veio dos teólogos da morte de Deus nos anos 60 e 70. Em nosso tempo, ela é duramente atacada por teólogos e pensadores cristãos, que a chamam de alienada e irrelevante. Tais teólogos e pensadores são alienados, não veem a pujança da igreja
e são irrelevantes, pois o que eles dizem estará no lixo bem cedo, bem mais cedo do que pensam. A igreja tem o estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles se vão, ela fica, como se vão os críticos amargos, inclusive os de dentro, e ela continua. Então, a gente está num tempo, e já não é assim de hoje, em que as pessoas, se logo que tem alguma condição intelectual, elas chamam para si a condição de criticar a igreja. Né? Se você olhar, vamos fazer uma análise da igreja. Esse tipo de afirmação, na verdade, é uma desculpa para assim, vamos criticar a igreja, vamos sentar o pau na igreja, vamos aí aproveitar a oportunidade para falar mal desse organismo, dessa instituição. E, às vezes, irmãos, e nos nossos dias, eu até percebo que a igreja, em algum momento, em algum aspecto, ela dá o motivo para que isso aconteça. No entanto, a gente precisa pensar que existem alguns aspectos e a gente precisa entender a igreja para entender os seus erros, os seus equívocos que ela comete, né? Ou que as pessoas que são da igreja cometem. Né? Porque a gente precisa separar, às vezes, o organismo da instituição, o organismo, que é o corpo de Cristo, das pessoas que a compõem. Então, nesse sentido, a gente cabe alguma crítica à igreja, mas o problema é que eu vejo é que as pessoas aproveitam a oportunidade. Agora a gente vai sentar a marreta na igreja, vamos falar mal, vamos detonar. Né? E eu vejo assim, a igreja ela é bênção na vida de tanta gente, mas logo aquele que foi abençoado, aquele que chegou às vezes na igreja sem eira nem beira, né, sem uma estrutura psicológica, espiritual, até social, né, logo que essa pessoa está restaurada, Cristo, o Evangelho, restaurou a igreja, transformou essa pessoa, ela começa a dar ouvidos a algumas vozes e daqui a pouco ela já está criticando. Você conhece alguém assim? Né? Conhece alguém assim? Não bota o nome da pessoa, por favor. Mas se você conhece alguém que é um crítico da igreja, essa pessoa que foi, quem sabe, ajudada pela igreja, né? O evangelho chegou a ela através da igreja, mas agora ela é uma pessoa que só abre, se falar da igreja é só para falar mal. Ela não tem uma palavra de bênção, uma palavra de recordação do que Deus fez na vida dela através da igreja. Então, se você conhece aí, você bota aí sim ou não. Né? Glória, Jorginho, Ana Patrícia, acho que eu já falei, né? E a família Carvalho, né? Porque está todo mundo lá, o Carlos Eduardo, a Marli, Cauã, né? Todo mundo participando aqui com a gente. Né? No começo eu falei, a gente está com um cenário um pouquinho diferente, porque eu estou no meu quarto. Né? Eu costumo fazer transmissão aqui na minha varanda, mas está muito frio lá fora, irmãos. Né? Apesar do sol estar aparecendo timidamente, mas ele demora para chegar no lugar onde eu faço a transmissão, então onde não tem sol, está frio. Então, eu preferi permanecer aqui dentro do quarto, tá bom? Vamos lá. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso está em Efésios 5, 25. Isto a torna única, né? Quando esse texto de Efésios 5, 25 é quando fala do ponto onde Paulo recomenda aos maridos que amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja, tá? E ele amou a ponto de se entregar por ela. Então, olhando para essa questão da igreja, né, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso a torna única. Cristo não morreu por nada nesse mundo a não ser a igreja, ou seja, para formar a sua igreja, para ter o seu corpo na terra. Então, isso já a coloca num patamar, né, entre tudo que existe em termos de organização humana, num patamar diferente. Não importa que o mundo a odeie e alguns crentes a maltratem, Cristo morreu por ela. Paulo também amava a igreja e se doou a ela.
E aí nós vamos ler alguns textos bíblicos que vão nos conduzir nessa percepção, tá? Então, começamos aí com 2 Coríntios 11, versículo 28 e versículo 29. Estou localizando o texto aqui para a gente fazer essa leitura. Então, Paulo vai dizer: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Né? Paulo está falando sobre a sua doação. Então ele fala assim, é como se ele falasse assim: eu não posso me enfraquecer, eu não posso me esmorecer, eu não posso me revoltar contra a igreja, porque ele sabe que ele está num trabalho, ele está numa missão importante e que ele não pode ficar olhando para esses falatórios que já se fazia possivelmente sobre a igreja, porque ele tem uma jornada a cumprir, né? E nós precisamos ter uma visão parecida relacionados à igreja. A gente vai ter, no contexto da igreja, percepção de que alguma coisa não está acontecendo como deveria ser? Sim, eu tenho essa percepção. Os irmãos possivelmente também a tiveram em algum momento da vida. No entanto, a gente precisa ter a firmeza de ânimo, né, para que a gente possa perseverar e reconhecer que essa natureza da igreja ela é um aspecto da humanidade, né, das pessoas, da imperfeição das pessoas que a compõem. Tá certo? Então vamos lá. O fato de tê-la perseguido doía-lhe e ele nunca se esqueceu disso. 1 Coríntios 15, 15, versículo 9, depois a gente vai lá para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. 15, 9, diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Para você ver o tamanho da consideração de Paulo com relação à igreja, ao corpo de Cristo. Gálatas 1,13, ele vai dizer: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Olha a expressão que ele usa: eu perseguia a igreja de Deus. E por último, Filipenses 3:6 vai dizer: quanto ao zelo, Paulo descrevendo-se a si mesmo, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Né? Mas o que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, Paulo, em todos esses três textos que nós lemos, ele está oferecendo ou se referindo à igreja com uma distinção
honrosa, referindo-se à igreja como igreja de Deus, como povo de Deus. Né? A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois é a visão de um perseguidor que se apaixonou por ela. Eu não cheguei ao ponto de Paulo, né? Graças a Deus. Mas, por outro lado, eu tinha um aspecto de deboche com relação à igreja, com alguns amigos cristãos na minha adolescência, que é de se estranhar, né? Você ser uma pessoa que tem uma percepção tão debochada com relação à igreja, o corpo de Cristo, e no momento não, mas anos depois você se torna membro da igreja e mais tarde aí você vai se tornar ainda uma pessoa que vai servir a igreja. Então, isso é um pouco da experiência de Paulo, claro que não chega nem aos pés daquilo que era a realidade de Paulo em relação à igreja antes e mesmo depois. Então, vamos lá, vamos entender o que a Bíblia diz sobre igreja. O que é igreja? O que Paulo queria dizer com igreja? Né? Essa igreja, essa palavra, ela não é uma palavra nova, ela não surgiu do nada, ela não veio do céu assim e vai ser igreja. Como é que você chama isso aqui? Igreja. Não. Como a descreve? O termo grego é eclésia ou eclesia. Né? Ele usa 62 vezes. Na maior parte, indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como nós nos acostumamos, um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Tá? Então, esse termo, que era uma assembleia, né, o termo grego, ele era, no contexto popular usual, ele era os chamados para fora, era uma convocação para que os homens viessem à praça pública para tratar dos assuntos relacionados àquela comunidade. Era uma assembleia. Tá? E Jesus fala, eu edificarei a minha igreja. Então, essa palavra no Novo Testamento, a gente pode dizer a igreja de Jesus, ela é um organismo diferente, uma assembleia diferente, com um contexto bem particular. Com o tempo passou a ter esses sentidos, né, de templo, instituição, né, desse ajuntamento de igreja. Por exemplo, você fala assim, a igreja brasileira. Né, isso no Novo Testamento não aparece. Né, o que aparece é a igreja de Deus. Né, e geralmente, a atenção de quando esse termo era usado era para um contexto imediato, um contexto local. No Novo Testamento, igreja é gente, é povo. Né? Em Atos 20, versículo 28, a gente vai ler, Lucas, ele vai falar sobre esse apacentar da igreja de Deus. 20, versículo 28. Esse texto que eu vou ler agora em Atos 20, 28, é uma mensagem aos presbíteros da igreja de Éfeso. E vai dizer, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, é para cuidar do quê? Não da instituição, mas das pessoas. Tá? A igreja são as pessoas. E, por último, lá no último livro da Bíblia, né, que vai confirmar esse tipo de afirmação da igreja serem as pessoas, Apocalipse 5:9, vai dizer o seguinte, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é a igreja. A igreja é essa gente que Deus resgatou de todos os lugares. Não é uma pessoa específica, não é um grupo específico, não é uma instituição, mas é esse povo que Deus compra com seu sangue e geralmente tem uma identificação local. Tá? A igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas
não de prédios ou instituições. Tem duas questões técnicas aí para a gente conhecer. Eclesia vem de ek e kalel, são dois termos, né? Kalel é chamar, né? E ek é fora de. Então, você tem a junção dessas duas palavras que tem essa expressão aí de chamar para fora, chamados para fora. É aquela figura que eu já falei dos gregos, quando eles eram convocados para a Assembleia. Então, cada um saía da sua casa e vinha para o local da Assembleia, para o ambiente público. E dentro do contexto da igreja, esses chamados para fora, chamados para fora de si mesmo, chamados para fora da comunidade, para glorificar a Deus, para pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Né? Essa é a missão, a identificação da igreja. Os irmãos estão bem quietinhos aí no chat aí, né? Comunidade dos crentes em Jesus, né? Como diz aqui o Alfredo. Verbo usado, a gente usa muito, é bom, Alfredo, falar assim, a gente usa muito o termo comunidade, e ele vem da palavra koinonia, tá? Que vem a palavra koinonia, que tem essa ideia do que é comum, né? Dessa comunhão. E aí vem o termo comunidade. Igreja, embora seja comunidade, né, os termos eles não estão conectados aqui, né, porque eles já é uma evolução, né, dessa compreensão. O verbo usado na convocação de um exército, mais tarde passou a ter sentido político, cidadãos no uso dos direitos civis reunidos para tomar decisões. O termo é usado assim em Atos 19, 32, 39 e 41, do sentido de tratar como uma assembleia. Atos 19, 32, 39 e 41. O 32 diz assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na maior parte nem sabiam por que estavam reunidos. Então, aqui, um tumulto em Éfeso, né, provocado pela pregação do Evangelho. E aí você vê que a tradução aqui, ela não foi uma tradução pelo termo igreja, mas por assembleia. Por quê? Porque não se trata da igreja de Jesus. Tá? Versículo 39. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Novamente a palavra aparece aqui, e no versículo 41, e havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Então a palavra eclesia que ela apareceu, mas no contexto. Então o contexto, né, lógico, lá no texto grego, porque no nosso contexto na língua portuguesa ele já está traduzido especificamente, mas o contexto vai dizer que tipo de assembleia está se referindo, ou que tipo de eclesia está se referindo o texto. 2, difere de demos, né? Povo ou multidão, né? Que é um outro termo usado para esse ajuntamento. Por ter um caráter organizado, Paulo não lhe dá sentido político, pois é uma eclésia, em Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1 e 2 Tessalonicenses 1 também, nas primeiras palavras do texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Então, está se referindo à igreja, né, e saudando a igreja, e usando o termo eclesia, mas já especificando o contexto da igreja local, do corpo de Cristo local. E 2, segundo Tessalonicenses 1, também nesse momento de saudação, vai se repetir.
Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Tá? Jesus disse que seria a sua igreja, Mateus 16, 18, né? No texto, quando Jesus diz a Pedro: edificarei a minha igreja. Né? Então, o termo aparece novamente aí, falando especificamente. É Jesus quem emprega esse termo pela primeira vez, né? Referindo-se ao seu povo, ao movimento que ele está organizando, né? Que ele está instituindo, não uma instituição, não um movimento político, mas pessoas se reunindo em volta de uma mensagem, que é o Evangelho, e também com o propósito de continuar a pregação que foi iniciada ou estabelecida pelo Senhor. Igreja, portanto, na maior parte das vezes, é um grupo local de pessoas, reunido em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. 1 Coríntios 11, 18, né, ele fala: quando vos reunir como igreja, naquele problema da questão da ceia, quando as pessoas estavam desordenadamente celebrando a comunhão, né, a Eucaristia, o momento da ceia, ele fala depois, ele instruindo, ele fala: quando vos reunis como igreja, né, ele está repreendendo, mas está dizendo o quê? Vocês estão se reunindo como igreja. Não é um ajuntamento. Né? Então, a diferença aí de demos, que é um povo, uma multidão, quando se reúne para qualquer outra coisa. Então, uma turba pode ser demos, né? Pode ser. Vamos prosseguir. Ponto 2. Nós temos 6 pontos nessa lição. Tá bom? Então, nós vamos avançar aí. Se os irmãos têm alguma contribuição, podem colocar aí no chat, ou alguma dúvida, tá? Que a gente faz uma pausa aqui e considera também o que os irmãos estão aí colocando. A dimensão universal da igreja. Então, antes nós vimos que a igreja tem um caráter local, a gente vai ver isso mais na frente também, novamente, mas aqui a gente vai falar sobre a dimensão universal. Quando a gente fala a igreja de Cristo, a gente não está falando da igreja batista memorial, né? E porque se falássemos da igreja batista memorial usando esse termo, a igreja como artigo definido, significaria dizer que ou as outras não são igreja de Cristo, ou todas as outras devem se submeter à igreja memorial. E não é essa a apresentação do texto. A carta aos Efésios é chamada de a rainha das epístolas, porque ela traz alguns componentes teológicos assim profundos, né? Metafísicos, importantes na realidade espiritual e mesmo na identificação do contexto físico, material da realidade, tá bom? É o mais profundo tratado sobre teologia da igreja já escrito. Nela, o sentido de eclesia é mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal, como em Hebreus 2, 23. Assim, Paulo usa o termo em Efésios 1, 22, 23, 3, 10 e capítulo 21, versículo 3, 10 e versículo 21, 5, 23 e 24, 5, 27, 5, 23, 24, 27, 29 e 32. É oportuno ler todos os textos, então vamos a eles aí. Começando, então a gente vai ficar só na carta de Efésios, começando com 1, 22 e 23, que diz assim: nesse contexto, Paulo está falando da igreja como uma realidade não local, mas universal. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Capítulo 3, versículo 10. E isso para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, ele está falando de uma igreja específica. Ele está falando de todas as igrejas, né? Da igreja de Cristo, do corpo de Cristo na terra. 3:10 e versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 5, versículo 23, 24 e 27. A partir do 23, vamos lá. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. A gente pula lá para o 27. Para apresentar-se a si mesmo, falando de Jesus, né, que se entregou por ela, para quê? Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí no versículo 29, vai dizer, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. E encerrando aqui, o versículo 32, que diz, grande é este mistério, né? Porque ele está falando lá sobre a questão de família, aí depois ele vai dizer assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, ele está falando de questões familiares, mas depois ele vai mostrar que a argumentação ela está indo além da própria realidade familiar, mas falando de uma coisa muito mais profunda, que é a igreja. Então, a igreja ela tem uma dimensão também universal. Ela não é apenas o corpo local, mas ela, quando o texto fala sobre a dimensão universal da igreja, ele trata de uma maneira, quando ele trata de questões locais, ele vai tratar de uma outra maneira, tá? Então, o termo ele pode ser empregado. Aí você, lendo o contexto, você identifica se o termo se refere a uma questão local ou se ele se refere a uma questão mais abrangente, universal. Vamos lá. A dimensão universal. Os irmãos me perdoem que às vezes eu vou preparando a arte, eu não consigo perceber qual a medida que os irmãos vão usar, e às vezes fica um pouco a letra pequena. A gente vai acabar lendo aí esclarece, né? Mas a visualização melhor é feita numa tela maior, né? Como uma de computador ou um tablet. A dimensão universal da igreja. Aqui o termo alude não apenas aos salvos por Cristo num local, mas a todos os salvos de todas as épocas. Então, a igreja universal ela não é apenas a igreja que está na terra ou a igreja local, mas é a igreja de todas as épocas. Ou seja, desde quando Cristo começou a obra de salvação até os nossos dias, em todo o mundo. Então, todas as pessoas que foram salvos, quando fala assim, igreja universal, não é uma denominação, tá? E uma coisa que a gente não usa, porque vem do latim, é o termo catolicidade ou católicos, né? O termo católico universal são palavras sinônimas, tá? Mas quando elas são empregadas, não está se referindo a uma denominação em si, mas referindo-se a toda essa gama de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e salvas por Jesus ao longo da história em todos os lugares no mundo. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Já há
uma no céu, ou seja, uma igreja no céu, uma Assembleia de Cristo no céu. Inclusive, o autor dessa lição é um que compõe essa, como ele chama aqui, Assembleia no céu, já é falecido, pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Apocalipse 7:9, dentro da visão de João, ele tem a visão dos glorificados. Ele diz: depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Tá? Então, essa visão de João, ela remete também à própria entrada de Jesus. Quando ele entra em Jerusalém, as pessoas dizem: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Né? Essa exaltação, esse momento especial aí na história de Jesus, que é procedido, né, de um momento depois triste, né? Um momento quando ele é traído e crucificado e morto. Veja também a Assembleia do Cordeiro em Apocalipse 19, versículo 1 e versículo 6. A gente vai ler também esse texto. 19, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E o versículo 6. Retribuíram-lhe como também ela retribuiu. Paga-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou a bebidas, misture dobrado para ela. Deixa eu... E há uma eclésia aqui na Terra chamada de igreja militante. É a eclésia de Cristo que prega, sofre e testemunha. Eram militantes as eclesias do Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, as cartas às igrejas, que são consideradas as igrejas militantes. E as eclésias, ou eclesia, às quais Paulo destinou suas cartas. E são as nossas. Então, você tem a igreja local, a igreja militante são as igrejas locais que estão, a Igreja Batista Memorial, né, a igreja, cada igreja do Apocalipse, né, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia. Então, essas igrejas são as igrejas militantes. As igrejas de Gálatas, Efésios, as igrejas de Tessalônica, né, de Filipos. Então, são igrejas locais militantes, elas estão num contexto local. Já a Igreja Universal é essa igreja já que reúne uma gama maior de salvos em todo o mundo. A igreja, corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, versículo 12 ao versículo 31, nós temos aí uma referência bem importante sobre a Igreja de Cristo. 1 Coríntios 12. Nós não vamos ler todo o texto, mas tem um termo importante aqui que eu quero destacar. Porque o próprio versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados a beber de um só Espírito. E aí ele vai falar sobre o corpo, ilustrando com a ideia das partes do corpo humano, né? Que cada um tem uma função no corpo. Efésios 4, o texto que nós lemos também, trata dessa questão, né? A eclesia
é mostrado como corpo. A figura mostra a interdependência e complementaridade dos crentes e das eclesias. No corpo, os membros dependem uns dos outros e se completam. A igreja é um corpo de pessoas que deve viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar umas das outras. Versículo 27 desse capítulo vai falar contra essa questão do isolamento. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tá? Isto é importante porque os batistas confundem a autonomia da igreja com isolamento. Então, às vezes, a ideia da igreja local faz com que alguns interpretem a igreja como igrejas independentes, embora o sejam, na essência, as igrejas devem ter uma decisão, um ato de cooperação mútua. Isso deve fazer parte da vida da igreja. Isto é importante porque os batistas confundem. O pé não vive isolado da mão. Então, a gente tem, primeiro, no contexto local, a igreja se relaciona como uma cooperação. Então, na igreja, a gente tem o corpo cooperando. E no aspecto para além do corpo local, as igrejas também se envolvem num trabalho de cooperação com a visão de proclamação do evangelho no mundo. A Assembleia Universal é chamada de corpo de Cristo, nós já vimos isso. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela e Cristo na terra. Ela é Cristo na terra. Não há um homem que seja o vigário no lugar de Cristo. Né? Existe uma doutrina dentro da maior expressão doutrinária de igreja no mundo, né, que é o catolicismo romano, que usa o termo vigário de Cristo. Vigário, esse é um termo substituto, ou no lugar de. Não há um homem que seja vigário de Cristo. Toda a igreja é a igreja que é essa representante de Deus no mundo. Paulo Bebeto voltou aqui, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja atuando no mundo representa o corpo vivo de Cristo. Bom dia, Júlio. Júlio, lá do Parque Interlande. Se Cristo está em cada crente, João 14, 23, quando ele fala que viremos fazer morada, em cada crente, é também do Pai e do Espírito Santo. Cada crente é morada de Cristo. E também do Pai e do Espírito Santo. Efésios 2, 22 fala sobre nós sermos o templo do Espírito Santo. Que nós damos essa morada do Espírito em nós. 1 Coríntios 3,16, Paulo diz que somos santuário de Deus. O termo grego para santuário é naos, que a Septuaginta usa para o lugar santíssimo. A gente já explicou isso numa outra lição. A Septuaginta é o texto do Antigo Testamento traduzido para a língua grega. E o termo grego usado lá para o lugar santíssimo, que não era um lugar acessível ao povo, é o mesmo termo que é usado no Novo Testamento para apresentar-nos como santuário. Então, não é um templo, mas é o lugar santíssimo, aquele lugar mais consagrado, onde não era qualquer pessoa que entrava. O termo, vamos lá. O mesmo texto diz que o Espírito habita em nós. A Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, sua presença no mundo. Por isso o texto também começa falando, nossa lição de hoje, no texto bíblico, começa dizendo que peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Então, essa vocação deve nos levar a um modo digno de vida. Vamos lá, vamos seguir.
4. A igreja local, o corpo de Cristo num lugar específico. É triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja. Você já viu alguém falando mal da igreja, sendo crente, né, detonando a igreja? Eu já vi vários. Porque não gostam de um aspecto. Parece que querem que os demais sejam seus clones, né? Ou seja, geralmente quando a pessoa critica, ela se acha numa condição, num cabedal melhor, uma postura melhor do que a igreja. Ou se decepcionaram com alguém, esqueceram de perdoar e parece que nunca decepcionaram alguém também. Então, geralmente quem está se colocando num lugar de juiz está se colocando num patamar acima, né, dos demais. E aí acabam generalizando e atacando a igreja. Estranho, falam mal da sua assembleia, da eclesia da qual fazem parte. E agora tem os desigrejados, não sei quando é que esse estudo foi preparado, né? O pastor Exaltino já tem alguns anos que já faleceu, mas agora tem um fenômeno mais recente chamado desigrejados, que o pessoal vai para fora. Outro dia eu vi o pastor Tércio, aquele tradutor que está lá participando da conferência Jesus Transforma Minha Família, o tradutor do pastor Sam Tipt, pastor Tércio lá de Maceió, ele falando que ele era do tempo seguinte, a pessoa às vezes se convertia, ela ia para a igreja e ela passava um tempo, ela não conseguia caminhar naquela proposta de vida da igreja, de santidade, de devoção pessoal, e aí ele chegava, saía da igreja, porque ele chegava à conclusão de que aquilo ali não era a vida para ele, mas ele reconhecia que aquilo ali era uma maneira adequada, né, justa, piedosa de viver, mas ele não se enquadrava naquilo e saía. E, às vezes, quando visitado, né, alguém procurava, a pessoa falava, não, está tudo certo, mas eu não consigo e tal. Só que agora não, a pessoa sai da igreja, né, o pastor Tércio coloca essa ilustração, agora a pessoa sai da igreja e ela vai dizer o seguinte, ela é a boa, né? A igreja que é ruim, a igreja é que aí vai dar os adjetivos, as razões que ela quer, então ela está saindo desse contexto porque ela é boa e a igreja é ruim. Então é desse jeito que está acontecendo nesse tempo, as críticas que se faz à igreja. A igreja local, a eclesia, num lugar determinado, apesar de seus defeitos, também é o corpo de Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios, né, no capítulo 12, no versículo 27. Né, a gente estava lá em Coríntios 12, versículo 27, e já lemos esse texto. Vocês são o corpo de Cristo. Então, Paulo está escrevendo quem? A igreja de Corinto. Ele está dizendo, vocês são o corpo de Cristo. Ele não disse, vocês são parte do corpo de Cristo. Aquela igreja, ela já era uma expressão e manifestação do corpo de Cristo. A mesma ideia está em Colossenses 1, 24. Que diz, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Não há igreja local perfeita. Alguns sonhadores, vez por outras, bradam, voltemos à pureza. A voz está começando a falhar aqui. Alguns sonhadores, vez por outra, bradam, voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Não deve ter lido o Novo Testamento com atenção. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas. E havia imoralidade, né? 1 Coríntios capítulo 5. Né? Paulo fala que há imoralidade na igreja de jeito que não há nem fora da igreja, né? Naquele contexto local. A igreja de Corinto estava vivendo um problema de imoralidade sexual sério, grave. Né? Então, a igreja tinha esse defeito. Simplicidade
Veja-se a desordem na igreja de Coríntios e a complexidade dos relacionamentos entre os crentes e igreja nas epístolas pastorais. Então, Paulo roga a Evódia e Sintique que sintam o mesmo no Senhor, escrevendo aos Filipenses. Então, a igreja tinha problemas naquele contexto. Paulo e Barnabé brigaram de um modo muito intenso, né? Então, a igreja... vamos voltar como se a igreja fosse perfeita. A igreja do primeiro século não era perfeita. Ela tinha problemas, tinha dificuldades. Só que ela tinha uma identidade também, né? Uma identificação com a missão, e isso ajudava a igreja a não parar diante das adversidades, das dificuldades, das imperfeições, e isso também permitia que a igreja fosse aperfeiçoada ao longo da história. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte desse corpo. Devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente neste século, neste mundo. É sério ser igreja e é glorioso ser igreja. E somos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo não achava-se digno de ser apóstolo, mas era pela graça de Deus. Nós não somos dignos de ser corpo de Cristo, mas o somos pela graça de Deus. Então não é pelos nossos méritos, pela nossa perfeição, mas é pela graça de Deus que nos alcançou e nos tornou corpo de Cristo. Igrejas cooperativas e solidárias. Penúltimo aspecto. O Novo Testamento não detalha muito a vida organizacional das igrejas, exceto no episódio de Atos 15, que não foi típico nem repetido. Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente recomendava. Então, eu não vou ler esses textos agora, mas Paulo trazia nas suas cartas recomendações, assim como a denominação faz. Por exemplo, quando a Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira, dentro de um contexto de assembleia, toma uma decisão, depois ela publica essa decisão como recomendação às igrejas. As igrejas são autônomas para acatar. Geralmente, é o mais adequado a acatar, porque é uma decisão que foi tomada no contexto mais amplo da igreja. Como não temos apóstolos, nós temos a comunidade, a cooperação entre igrejas que nos ajuda a discernir qual é o melhor caminho e o que é mais certo a ser feito dentro do nosso contexto. As igrejas eram cooperativas. Vou ler 2 Coríntios 9, do 1 ao 5, que é o texto que mais representa essa ideia da cooperação entre igrejas. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. Olha, Paulo está falando e fazendo esse orgulho, porque essa igreja foi ele que organizou, ele que plantou, e era uma igreja que estava bem estruturada para determinadas ações. Então ele fala, a Acaia, que é uma igreja majoritariamente ali de gregos, vai falar assim, estão preparados desde o... E está falando de quê? Assistência a favor dos santos, porque houve uma situação de escassez na Judéia, e as igrejas estavam se organizando para o quê? Para enviar recursos para esses irmãos que estavam precisando. O zelo de vocês tem estimulado muitos deles, mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados.
Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós. Veja a identificação de Paulo com essa igreja, né, que ele plantou, que ele organizou. Para não dizer que será para vocês, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, Paulo ficou ali elogiando a igreja, né, diante dos macedônios, né, que é uma região também do mesmo campo, mais distante, e ele fala assim, mas eu mandei alguém aí para poder avisar vocês que a gente está chegando, para que quando a gente chegue, se algum grego for comigo, não encontrarem vocês aí despreparados, né? E aí tudo que eu falei cair por terra. Então, mas era o texto aqui, esses outros textos, apontam para uma característica da igreja de não se perceber como uma igreja local e autossuficiente e somente os recursos serem para ela. Havia uma cooperação entre igrejas locais, tá bom? Não viviam isolados, os pastores não viviam em competição em função do seu ministério, mas da obra em geral. As igrejas eram solidárias. Né? Essa uma boa igreja de Deus, ela vai ser solidária no seu contexto. Procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas pode nos frustrar, mas o espírito de... Porque a gente vai encontrar algumas características salpicadas, mas não são necessariamente um modelo para todas as igrejas. Podem ser incorporados? Podem, mas dizer que aquele modelo é um modelo para todas as igrejas em todos os tempos pode gerar um problema aí na interpretação. Mas o espírito de relacionamento deve ser imitado. Governo próprio, cooperação e relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive a outras igrejas, e visão do todo. O elo entre elas era a pessoa de Jesus Cristo e não um modelo eclesiástico. Bem diferente da visão fragmentada de boa parte das igrejas locais de hoje, que alguém jocosamente chamou de adoradores do seu umbigo. Então, no nosso contexto, é possível encontrar, vamos falar do nosso caso batistas, encontrar uma igreja com muitos recursos, com muita capacidade, e bem perto dela uma igreja com muita dificuldade, mas não entra no entendimento. Às vezes a igreja que precisa de ajuda não é humilde o suficiente para reconhecer isso e até certo ponto abrir mão da sua autoridade local para receber essa ajuda, e às vezes, por outro lado, a igreja que tem muitos recursos não se sente nem um pouco compelida a apoiar e ajudar a que sofre um pouco mais. Né? Há um projeto hoje da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Curitiba, o pastor Pascoal Piragini, que é o pastor daquela igreja, disponibilizou às igrejas batistas no Brasil algumas ferramentas tecnológicas que eles desenvolveram e usam no contexto local. E isso está acessível, a gente está fazendo alguns treinamentos, muito em breve os irmãos vão conhecer, dentro do contexto da Memorial em São João, ferramentas que custariam para nós investir recursos nelas, mas ele está disponibilizando gratuitamente para as igrejas que quiserem. Né? Uma visão do reino, uma visão bem colocada aí de acordo com o Novo Testamento. É verdade, Maurício, também maior das igrejas locais, que a gente pudesse ter uma visão de maior compartilhamento, né? Mas, infelizmente, ainda não é essa a realidade. E o último ponto, uma ideia fantástica. A igreja nasceu, idealmente, na eternidade, na mente de Deus, antes de haver no mundo. É disso que Efésios fala. Né? Efésios, no capítulo 1 ao 3, ele está falando mais da questão da eternidade do que das questões da presença material. Entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus Cristo. Mateus 16, 18, quando ele diz, edificarei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a história acabar, na meta-história, não haverá família. Né? Mateus 22, 30, é o texto quando Jesus mostra que na eternidade as relações não serão como elas são na Terra. Né? Lá ninguém se casa e se dá em casamento. Né? A relação na eternidade terá um outro aspecto. 22, 30, Jesus vai dizer: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Então, a relação familiar, que é a relação mais próxima que a gente tem no mundo, ela, na eternidade ela não vai existir, mas haverá a igreja. O povo que está lá, você sabe que estará lá por causa da graça de Deus, por causa do sacrifício de Cristo, porque haverá Deus, a igreja é dele. O evento igreja é maior que o evento família. Isso pode parecer para a gente uma coisa escandalosa, né, ou escandalizante, mas deve-se lembrar que Jesus ele falou algumas vezes sobre isso, quando disse para as pessoas assim, ó, por exemplo, quem não quer amar mais pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Uma pessoa queria seguir Jesus depois de receber um milagre e falou: deixa eu só sepultar meu pai. Ele fala para os mortos sepultarem seus mortos. Então, essa é a realidade de família. Claro que família é muito importante. Está no mês da família, estamos numa conferência de família, mas a gente precisa, às vezes, perceber que o contexto igreja, né, ele está numa dimensão que é maior do que o próprio contexto de família. É uma aliança mais forte e mais duradoura, porque a família ela existe aqui, e na eternidade só vai existir igreja, não vai existir família. Só vai existir família no contexto da família de Deus. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. Há quem cultue anjos e potestade. Potestades são poderes. E eles aprendem da igreja. E Deus ainda trabalha nela, em mim e em você, para aperfeiçoá-la. E não está o texto aqui, mas eu gosto do texto de Efésios, que fala que o Senhor vai aperfeiçoando até o dia final. A igreja é a menina dos olhos de Jesus que morreu por ela. Bom, então espero que a gente tenha conseguido apresentar todo esse contexto da lição de hoje, demonstrando a igreja como esse corpo de Cristo, ou Cristo presente no mundo. A igreja é de Cristo, não queira ser dono dela, não aceite donos humanos da igreja, ninguém é dono da igreja, nem o pastor é dono da igreja. Ela pertence a Cristo, somos parte dela. Nós é que pertencemos a ela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Mas um problema que existe na igreja é quando homens, né, às vezes famílias, tentam dominar a igreja, né, tentam ser donos da igreja. Mas quando a igreja, de fato, ela é de Cristo, né, até a liderança ela é harmoniosa, tudo é ajustado, apesar das imperfeições e dificuldades. 2, seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser igreja de Jesus, salvo por ele. Só é igreja, tem gente que frequenta a igreja, porque vai ali e participa da comunidade. Mas tem gente que é igreja diferente. Quem frequenta está ali por um tempo. Se não se tornar igreja, em um outro momento estará fora. Agora, quem é igreja é transformado para sempre e estará nesse contexto por toda a sua vida. E, por último, ame sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Você pode dizer que você ama a sua igreja? Você ama a Igreja Batista Memorial? Essa é uma afirmação que a gente precisa voltar a fazer e a declarar. Eu amo minha igreja.
importante. Então, ame sua igreja com paixão, doe-se a ela. Né? E com essas 3 considerações aqui, a gente chega, né, ao final da nossa lição. Né? Que Deus te abençoe, né? Que Deus te dê um domingo muito abençoado. Eu tenho certeza que o domingo do Bebeto e da Cristina vai ser um domingo mais abençoado do que o dos demais, porque hoje eles estão completando 40 anos de casamento, né, e de matrimônio. A gente vai orar por isso agora, agradecendo a Deus, né, e que vocês tenham um dia muito abençoado, viu, Bebeto e Cristina, né, que hoje vocês possam celebrar esse dia, apesar de toda dificuldade. Tinha uma viagem preparada, irmãos, a Cristina já tinha pago um pacote, eles iam fazer um passeio importante para comemorar essa ocasião, e está suspenso, né? Está lá o pacote pago, essas coisas todas, mas eles vão comemorar esse casamento hoje, de modo local, pessoal ali, em família, mas também, quando passar tudo isso, vão poder reaver aí o seu investimento e poder, então, desfrutar de um tempo de descanso, de celebração, de gratidão a Deus pelo casamento. Né? Como o Bebeto costuma dizer, a mulher da sua juventude. Né? E Júlio, que Deus te abençoe, tá, Júlio? Júlio César é um amigo, uma ovelha querida, amigo lá da Igreja Batista do Parque Interlândia, foi tesoureiro da igreja, né? Um cooperador, né? Muito dedicado ali na Igreja Batista do Parque Interlândia. Que Deus te abençoe, viu, Júlio? Bom ter você aqui conosco nessa manhã. Que Deus abençoe você. Só o Maurício que ama a igreja, ninguém mais escreveu eu amo a minha igreja aqui, só eu e o Maurício que escrevemos. Ah, não, a Ana Patrícia também, né? Para isso aí. A Ana Patrícia também colocou, eu amo minha igreja. Né? Vamos escrever aí, irmãos, vamos fazer essa afirmação tão abençoada e importante, tá bom? Então a gente está encerrando, vamos orar encerrando, e em seguida a gente vai se despedir. Bom, Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que nos mostra, ó Deus, nos apresenta a Tua igreja, como as Tuas escrituras sagradas, ó Deus, nos apresentam. Ajuda-nos, ó Deus, a não assumir uma posição de críticos, de ressentidos, ó Deus, com a igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a ter sensibilidade suficiente para reconhecer a imperfeição dos nossos irmãos, porque também somos imperfeitos, e, ó Deus, o Senhor está trabalhando em nós para nos formar, ó Deus querido, para que nos levar cada dia a uma maturidade maior. Mas, ó Deus, a própria imperfeição da igreja também nós sabemos que é um instrumento do Senhor para nos aperfeiçoar. Ajuda-nos a sermos cooperadores, ó Deus, colaboradores com a missão do reino do Senhor na terra, e que, como membros do corpo de Cristo, participantes do corpo de Cristo, como igreja do Senhor, possamos avançar, Senhor, na pregação do Teu Evangelho, no testemunho, ó Deus, do Teu amor e na manifestação abrangente do Teu reino. Oramos assim, ó Pai, agradecidos, te louvamos, ó Deus, por hoje, nesse tempo, no dia de hoje, Carlos Alberto e Cristina estarem comemorando mais um ano de vida conjugal. Abençoa os teus filhos, dá a eles, ó Deus, alegria e satisfação nessa relação, ó Deus, que dá cada dia. Não apenas, ó Deus, em ocasiões como o dia de hoje, mas que todos os dias eles possam celebrar, Senhor, a união que o Senhor fez antes mesmo deles conhecerem o Senhor. Mas o Senhor já estava firmando ali uma aliança que não seria para um tempo, para uma estação, mas para toda a vida. Muito obrigado pela vida desse casal, Deus, pela operacionalidade deles, ó Deus, no contexto da tua igreja, como eles amam a igreja, como se dedicam, ó Deus, a servir a igreja do Senhor. E que o Senhor continue abençoando a vida do casal e satisfazendo, Deus, os desejos dos seus corações. Nós oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoadíssimo.
em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu amor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Então, irmão, já vou encerrando, mas só lembrando, hoje o nosso culto será às 20 horas no Facebook. É o terceiro e último dia da conferência Jesus Transforma Minha Família. Convide as pessoas, entre aqui na nossa página do Facebook, convide as pessoas, tem algumas informações, você já pode convidar as pessoas para participar, tá bom? Que Deus abençoe, bom domingo a todos, bom domingo, que Deus abençoe, até logo mais.